Prosseguimos com o nosso painel 1 do webinar Pré-G20 do Integridade ESG, analisando as propostas para as novas políticas de governança global que serão debatidas no G20. E vamos falar agora de um tema muito atual e relevante para a agenda da transparência e da integridade, que é a inteligência artificial. Vamos conversar com a especialista no tema, Isabela Cansado, que é coordenadora de Relações Institucionais e Governamentais da Câmara Brasileira de Economia Digital. Ela é especialista em Direito Público e Empresarial e atuou na Casa Civil da Presidência da República, onde foi secretária adjunta substituta na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos, além de ter exercido funções de assessoria na Secretaria de Governo da Presidência da República, no Senado e no Ministério Público Federal. Bom dia, Isabela. Obrigada por estar aqui conosco no nosso webinar Pré-G20, esclarecendo o público sobre esse tema tão essencial e tão atual que é a inteligência artificial. Isabela, a força-tarefa de integridade e conformidade do B20 Brasil, que conecta a comunidade empresarial à cúpula do G20, elaborou propostas para promover a liderança ética e fomentar o crescimento inclusivo. Uma dessas propostas é o aprimoramento da transparência e da comunicação em sistemas de inteligência artificial, com a criação de códigos de conduta e a adoção de estruturas globais sobre desenvolvimento e implementação de IA. Além disso, essa força-tarefa propõe estimular os setores público e privado para promoverem locais de trabalho mais justos e seguros, com medidas para prevenir e combater o assédio. Bom, Isabela, gostaríamos de perguntar se você acredita que essas medidas em relação a códigos de conduta para a IA, essas propostas são viáveis para promover uma liderança realmente mais ética e uma economia mais inclusiva? O que você acha dessa proposta? Como você analisa? Bom dia, Cíntia. Obrigada. Compromisso de desenvolvimento e uso transparentes e éticos de inteligência artificial são desejáveis e absolutamente relevantes, além de catalisadores para se alcançar o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável, de modo que o aprimoramento das estruturas de transparência e explicabilidade em sistemas de inteligência artificial é um compromisso central para o desenvolvimento responsável da IA, com o objetivo de garantir o desenvolvimento socioeconômico e a redução das desigualdades. Uma das medidas que podem ser adotadas em um leque de iniciativas corporativas para a IA responsável é justamente a adoção de códigos de conduta, entendidos estes como um conjunto de regras, de boas práticas, de padronizações, construídas dentro do setor produtivo, que garanta práticas comuns, harmônicas e alinhadas a valores de referência. Considerando a complexidade das cadeias de valor da IA, códigos de conduta são importantes, pois garantem uma consistência principiológica e de valores dentre os vários fornecedores de um determinado sistema. E a adoção de códigos de conduta tem um aspecto positivo adicional, que é de poder ser customizado para identificar de maneira clara os benefícios e os riscos de um determinado contexto de uso de um sistema de IA, podendo, então, definir práticas e salvaguardas específicas. O AI Act, que foi recentemente aprovado, traz a previsão de construção de um código de conduta de IA, um mecanismo pensado para manter a atualidade das normas que regerão o desenvolvimento e uso da inteligência artificial. Em todo o mundo, já foram publicadas mais de 60 frameworks de governança e ética de IA, com o propósito de oferecer uma metodologia para se organizar, documentar e gerir o ciclo de vida das soluções de inteligência artificial, para incentivar a colaboração entre as áreas das organizações, para proporcionar transparência, auditabilidade, explicabilidade e possibilitar ajustes visando mitigar de forma consciente e recorrente os impactos negativos. E ao trazermos a discussão aqui para o Brasil, também temos que conversar abertamente sobre mecanismos de governança genuínos. Importante dizer que aqui no Brasil já vem se mobilizando consideráveis esforços para concretizar as diretrizes sinalizadas internacionalmente e também internamente.
E eu acredito que, como organização do setor privado, há que se falar, sim, em mecanismos de governança, enquanto estruturas de desenvolvimento e implementação da IA, que visam promover uma liderança mais ética e uma economia mais inclusiva, mitigando, assim, as diversas formas de desigualdades, que é uma preocupação legítima trazida pelos debatedores e formuladores de políticas públicas. Atualmente, as próprias plataformas digitais e prestadores de serviços digitais em geral, inclusive, já utilizam em seus sites e em suas políticas os princípios de IA. Nesse sentido, uma intervenção estatal que vem a estabelecer regras específicas sobre esse tema precisa ser realizada sem que se implique em excesso de intervenção na atividade privada e na imposição de obrigações que não levem em consideração as consequências possíveis daquele sistema de inteligência artificial. Existem muitas IAs, de modo que qualquer discussão a respeito de um patamar mínimo de códigos de conduta precisa envolver os diversos interlocutores ou grupos de interlocutores envolvidos ou afetados, dadas as diferentes complexidades e diferentes realidades. E eu chamo a atenção aqui ainda para outra questão, que é de se incentivar o desenvolvimento de estruturas internas nas organizações, de maneira que essas organizações possam abraçar a adoção de códigos de boas práticas e códigos de conduta para uso e desenvolvimento de IA. É algo que vemos com bons olhos e não precisa ser necessariamente a regulação a fazer isso. Enquanto a regulação amadurece para buscar o equilíbrio entre o incentivo à inovação e os riscos sociais envolvidos, fortalece-se a discussão sobre o papel das organizações públicas e privadas no desenvolvimento justo e sustentável de IA. Trata-se, inclusive, de medida para a implementação e observância dos princípios de ESG. Tais estruturas teriam efeito de lei ou efeito vinculativo para esses agentes, podendo vir a ser um enforced para eles, na medida em que eles teriam esse poder de aplicação vinculativa a partir do momento que eu, organização, concordar em aderir àquele código. Isso significa, portanto, que o meu sistema de IA terá explicabilidade e prestação de contas, de modo que se o regulador vier me perguntar como aquela decisão de IA foi alcançada, eu saberei explicar e dizer que informações e parâmetros eu coloquei ali para que a IA chegasse naquele lugar. Isso é a explicabilidade de sistemas, que é um mecanismo de governança. As organizações públicas e privadas são conscientes de que toda a capacidade de sistemas de IA deve ser acompanhada de responsabilidade, que passa pelo desenvolvimento e aprimoramento de códigos de conduta. Outro exemplo é informar que existe um comitê que faz essa análise e que é diverso, composto por pessoas que atendam a critérios que garantam a inclusão e a diversidade, olhando sempre o input e o output da IA, e tentando corrigir eventuais discrepâncias ou vieses que não deveriam estar ali. Seriam, então, eficazmente mitigados os vieses por meio de autenticação e proveniência de conteúdos gerados por sistemas de IA. Dessa maneira, direcionaríamos a inovação tecnológica para atender a princípios de transparência, ética e não discriminação, construindo um ambiente inclusivo, seguro e sustentável, estando as empresas comprometidas com o desenvolvimento responsável dos sistemas de IA, com supervisão humana e em conformidade com as boas práticas de inteligência artificial, de modo a se assegurar a privacidade, a proteção de dados pessoais, o respeito aos direitos humanos, as liberdades fundamentais e a propriedade intelectual. Portanto, o tema da adoção de estruturas globais sobre desenvolvimento e implementação da IA merece reflexões importantes. Nos últimos 12 meses, aproximadamente, vimos uma onda bastante relevante de documentos internacionais sobre regulação de IA e quais deveriam ser seus princípios reguladores. Essa onda reforça que nesse tema temos que evitar criar jabuticabas, pois a IA somente poderá ser devidamente endereçada mediante mecanismos globais de governança, pois é de natureza da própria tecnologia esse efeito complexo, trazendo muitos agentes para essa cadeia de valor. Esses documentos internacionais reforçam compromissos de um desenvolvimento ético e responsável de sistemas de IA, com mecanismos de governança transparentes e eficazes. E nesse bojo, o Brasil teve participação relevante na construção, por exemplo, do Governing AI for Humanity, da ONU,
que prevê um arcabouço global de regulação de IA e também foi signatário do Bletchley Park Declaration. Para além do reconhecimento da importância dessa discussão, precisamos também reconhecer a sua complexidade para a evolução e construção de um arcabouço de governança efetivamente global e o necessário tempo de maturação que um processo destes requer. Vale ressaltar também que o impacto transformador da IA está comprometido com as responsabilidades que dela decorrem. É necessário pensar na IA como um instrumento de inclusão e não de exclusão. E dessa forma, seu desenvolvimento deve ser pensado e orientado para este propósito desde a sua concepção. Nesse sentido, as organizações estão aprimorando seus estudos orgânicos, suas estruturas orgânicas de governança para o desenvolvimento interno de sistemas de IA, assim como estabelecendo diretrizes, recomendações, políticas de código de conduta, treinamentos, tudo isso necessário para responderem aos benefícios trazidos pelo uso de IA. O avanço da inteligência artificial mudou o comportamento do mercado em relação à tecnologia, acelerando a percepção da sua relevância estratégica para o futuro das companhias. E, consequentemente, o ritmo da adoção da inteligência artificial em diferentes tarefas e setores, e junto aos extraordinários benefícios de IA, emergem incertezas, naturalmente. Mas, independentemente das obrigações a serem definidas pela regulação no Brasil, é recomendável a construção de um conjunto sólido de diretrizes de governança de IA. Em resumo, acreditamos no papel transformador da inteligência artificial para a sociedade brasileira e que as organizações estão comprometidas com o desenvolvimento e o uso ético e responsável dessas tecnologias. Estamos ainda juntos como sociedade, entendendo seus reais impactos, seus reais desafios e construindo em conjunto a melhor solução para proteger a sociedade, garantindo que os benefícios sejam colhidos e os potenciais riscos mitigados. Não tenhamos medo da tecnologia, tenhamos uma discussão estruturada, madura e visionária sobre como colher todos os frutos que essa importante ferramenta nos proporcionará como sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabela, por esclarecer o nosso público sobre essa proposta relacionada à inteligência artificial e esclarecer que é possível, sim, adotar a inteligência artificial com governança através de códigos de conduta que gerem a proteção de dados pessoais e protejam, de forma geral, a ética, sem abrir mão dessa tecnologia, que nos facilita tanto. Obrigada mais uma vez, Isabela. Obrigada a vocês. Foi um prazer e uma honra. Obrigada.